Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Mas a gente vai dar uma palavra, amém? A gente vai fazer o culto de oração, mas nós vamos falar sobre o Deus que nos pega pelo cansaço. Mateus capítulo 11, amém? Vai ser um tema simples, bem curtinho, porque não pode ficar sem palavra hoje. E nós vamos ler apenas o versículo 28. Podemos? Amém. Mateus capítulo 11, versículo 28. Glória a Deus. Mas, perdão, estou no 12, 11, 28. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos tomai sobre vós. Vamos ler logo 29. O meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O versículo 28 é o versículo do tema: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que esta porção que aqui, Deus, foi lida, que o Senhor possa revelar os nossos corações. Hoje é culto de oração, Senhor, mas também a tua palavra será pregada. E ainda, Deus, que se assim for da tua vontade, a pregação possa ser curta, mas se for da tua vontade, que o Senhor nos estenda, Deus amado, na tua palavra, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que lemos fala sobre o cansaço. Muitas vezes nós não paramos para pensar que o cansaço muitas vezes nos leva até Deus. Contudo, antes que o cansaço chegue, você não será levado até Deus. Às vezes somos vencidos pelo cansaço e nós não paramos para analisar. Quando alguém vai pescar e pega o seu anzol, quando é alguém inexperiente, ele vê a varinha mexendo, então aquela varinha, ele segura a vara, e se ele for inexperiente, a vara entorta ali, ele está puxando, e a vara vai para um lado e vai para o outro, e ele está tentando puxar, e se ele é inexperiente, ele pode quebrar a linha, ele pode perder o anzol, ele não tem experiência. Mas quando é alguém experiente, num simples toque daquela varinha, que às vezes é imperceptível para mim, o simples toque daquela varinha, comendo a isca daquele pescador, quando toca aquele pescador experiente, ele então pega firme na vara, e ao pegar firme, ele consegue entender a força daquele peixe, o tamanho do peixe, a forma do peixe, e se o peixe está cansado ou não, pela força que ele está colocando naquela vara. E em vez de ele puxar a corda, ele deixa aquele peixe se cansar, e então ele vai com a sua vara, ele puxa a vara, e quando ele dá folga, parece que há descanso, ele puxa um pouquinho a corda, ou a linha, e ele puxa de novo, e depois volta um pouquinho, e ele vai ali deixando, e o peixe vai brigando sozinho, e ele só está firmando a vara. E quando o peixe cansa, está exausto, já não tem mais força, aquele pescador experiente simplesmente começa a puxar, e aquele peixe vem. Assim é Deus. Deus deixa as iscas para nos tirar das águas rasas do engano, as águas rasas da tolice, as águas rasas da teimosia. E então, ao
toque daquele peixe na sua isca, Deus sabe que uma vez que o homem foi visgado, ou seja, uma vez que o homem tem desejo de Deus, mais cedo ou mais tarde ele vai ter que se cansar desse mundo. E então aquele peixe pega aquela isca, e quando pega aquela isca, Deus não é aquele inexperiente que puxa logo e te tira, não. Você está agora limitado. Você agora está limitado a uma condição e você pode ir para mais longe. Você pode ir para qualquer lugar, mas você continuará visgado. E você se baterá e lutará. E então, quanto mais você estiver se alimentado nas águas do engano, maior você é, mais você se debaterá, mas você não sairá daquele que te pescou. É assim ou não é? É assim? A vida, muitas vezes, irmãos, ela representa essas águas do engano, as águas da tolice, as águas da teimosia. Somos teimosos, nós somos visgados pela palavra, estamos indo na igreja, mas nós ainda não estamos nos debatendo com o que está errado. Você falta desviar, tua família está toda desestruturada, as coisas estão indo ali, seus filhos estão indo rumo à perdição e você nunca busca mudança. Você nunca busca seu exemplo, fazer com que as coisas realmente se encaixem, e você fica se debatendo, e Deus vai deixando você se debater, Ele está apenas firmando a vara, até que você se canse. E quando você se cansa, você vai perceber que toda a tua luta, tudo que você fez, só trouxe desgastes, só trouxe canseira, só trouxe enfado para a tua alma. Você mesmo, muitas vezes na igreja, você não consegue resistir aos males que você mesmo provoca. Porque você foi visgado, mas você ainda não teve um encontro, Ele ainda não te tirou daquelas águas que você gosta de nadar. E você não quer sair dali porque você só conhece aquelas águas rasas, as águas do engano, águas turvas que não te fazem ver o verdadeiro alimento. E Deus quer te tirar dali e colocar em águas tranquilas, águas cristalinas, para que você enxergue muito mais. E por que você gasta tanto tempo ou tanta energia se debatendo com coisas inúteis? Por que nós nos debatemos com coisas tão inúteis por tanto tempo? Passamos anos e anos nos debatendo. Pare de debater. Para de se debater por um lado, isso só te traz exaustão, vai ficar cansado, vai ficar oprimido, você se oprime com o pecado que você está praticando, e você pode dizer que está servindo a Deus, mas você está se enganando nessas águas tranquilas. Que tranquilidade? Águas turvas, águas rasas, águas que não te traz profundeza nenhum, porque você ainda vive no engano. E Deus quer te colocar em outro tipo de água. Para que sermos teimosos? Por quê? Por que não observarmos que às vezes passamos muito tempo, irmãos, nadando justamente por essas águas da tolice? Com tolos somos, com meninos somos os nossos passos, porque vivemos nesse engano. Sabemos qual é a verdade, sabemos o que é verdade, sabemos como andar na verdade, mas insistimos naquelas águas rasas. E então você vai ver que nossos erros nos deixam cansados. Está na igreja, mas você às vezes não quer ir para o culto. Você peca durante aquele dia e já à tarde, à noite, você já está pensando: meu Deus, eu pequei, eu nem vou para o culto hoje. Você começa a se cansar. E quando você, antes de se cansar, você de tanta tolice, de tanta soberba, de tantos problemas, você se debate e busca ir para longe, longe. Querendo ir mais fundo nas águas do engano, mas a linha está limitada. Você não pode procurar profundezas nas águas do engano. Mas você ainda continua nas águas do engano enquanto você não estiver realmente no anzol de Deus. Isso me faz lembrar de Jonas. Jonas parecia que estava no anzol. Vá para Nínive e lá prega para as almas. Parecia que estava no anzol. Parecia que estava na palavra. Mas Jonas começou a se debater e pegou um barco estranho e começou a ir para longe. E então as coisas começaram a dar errado. Estava cansado, fadigado, tudo estava dando errado na sua vida.
Às vezes, vamos para o culto, ouvimos a palavra, mas tudo tem dado errado, porque nós ainda estamos buscando nadar neste engano. Às vezes nós não estamos buscando a direção do Espírito Santo, dizer, meu Deus, eu tenho que mudar isso aqui, eu tenho que ser um pai melhor, eu tenho que ser uma esposa melhor, eu tenho que ser um esposo melhor, eu tenho que ser uma mãe melhor, eu tenho que ser um filho melhor, eu tenho que ser um servo melhor. E nós ficamos nos debatendo, cansados. E às vezes não percebemos, irmãos, que as tempestades da vida, elas nos destroem. Quando nós estamos nessas águas turvas, rasas, mas turvas do engano. E quando vem a tempestade, as coisas vêm, te joga para um lado e para o outro, e você não sabe o que vai acontecer na tua vida. Você não sabe. Você vai observando que você, na tua teimosia, vai se perdendo. E o que nos resta? Deus olhar a hora do cansaço. Quando Jonas estava cansado e foi jogado no alto mar, a Bíblia diz que um grande peixe o engoliu, e nessa hora ele voltou a buscar Deus. A Bíblia não disse que Jonas buscou a Deus quando estava na prova. A Bíblia não diz que Jonas buscou a Deus quando estava na embarcação. A Bíblia não diz que Jonas buscou a Deus quando aquele povo disse que ia lançar tudo que ele tinha fora. Ele não buscou a Deus quando lançaram os seus bens fora. Ele não buscou a Deus quando lhe lançaram fora. Mas quando ele estava cansado, quando ele não podia mais fazer nada, quando ele não podia mais sair da onde estava, foi nessa hora que Deus visgou. E nessa hora ele ora ao Senhor, e agora pela primeira vez vai fazer o que Deus mandou. Amém, glória a Deus. Você percebe que muitas vezes somos pegos pelo cansaço. Muitas vezes somos pegos pelo cansaço. Pedro disse, certa feita Jesus disse para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, confirma a teus irmãos. Confirma a teus irmãos, Pedro. Mas não fazia sentido. Pedro era um desviado. Pedro era alguém visgado, sim, pela palavra de Cristo, visgado. Mas ainda estava se debatendo nas suas ignorâncias. Ainda estava se debatendo e os seus amigos discípulos sabiam que Pedro não era convertido. A sua maneira de lidar, a sua maneira de estar na igreja, demonstrava que ele não era de fato convertido. E Jesus diz, quando tu te converteres, confirma teus irmãos, ou seja, tua vida vai confirmar que agora tu mudou. E então, quando Jesus profetiza e diz que importa que ele morresse, que ele fosse torturado, Pedro diz, não, Senhor, nunca deixarei isso acontecer. Desviado. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, tu não sabe que tem que se cumprir a palavra. Quando pegaram Jesus, Pedro pega uma espada e arranca a orelha de Malco, desviado. Pedro, guarda a espada, porque quem levanta a espada, pela espada morrerá. E Pedro ainda, daquela forma, estava se debatendo por um lado e para o outro, 3 anos e meio, se debatendo por um lado e para o outro, e nunca se convertia. 3 anos e meio. E então, na última hora, no último dia em que ele viu Jesus em vida, perguntaram, tu és um deles? E Pedro disse, não. E perguntaram para outro, ei, tu pareces com um dos discípulos? E ele disse, não, não conheço Jesus. Porque Jesus havia dito que antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria. E na terceira vez, quando Pedro diz isso, o galo canta, e os olhos de Pedro e Jesus se reencontram. E Jesus, num olhar, comunicou um evangelho mais poderoso do que no silêncio, do que 3 anos e meio de palavra. Aquele olhar de dizendo, tu te debateu tanto contra essa verdade, Pedro. Tu te debateu tanto contra essa verdade a ponto de tu negá-la. A ponto de tu negá-la a eficácia.
Que tristeza é um olhar silencioso de reprovação de Jesus. Imagine Jesus olhando para mim, para você agora, reprovando as nossas atitudes, sem falar uma palavra, olhando para as coisas que fazemos, nos debatendo contra a verdade, e Ele olhando em silêncio, nos reprovando. Quando Pedro já estava cansado e desviado, então Jesus vai ter com Pedro. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Para resumir, ele pergunta 3 vezes e Pedro diz que ama. É quando Pedro estava cansado, irmãos. Porque quando Jesus pergunta a 3ª vez, foi a alma de Pedro falando: Senhor, eu já fiz tanta coisa errada. Quando ele perguntou a 1ª vez: Pedro, tu me amas? Ele lembrou: Senhor, nunca deixarei isso acontecer. Para trás de mim, Satanás. 2ª vez: Pedro, tu me amas? E ele pensou, 2ª vez, pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Mas na 3ª vez que ele perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, no fundo da sua alma, disse: Senhor, estou cansado, estou sobrecarregado. Passei 3 anos e meio dizendo que eu te servia. Eu passei 3 anos e meio achando que conhecia o Evangelho. Talvez você está cansado. Talvez você está cansado de viver uma vida falsa. Pedro baixa a cabeça e chora com a própria alma. Diz: Senhor, tu o sabes. Ali Pedro se converte. Glória a Deus. Ali ele estava cansado. Porque Deus é aquele que nos pesca e nos chama quando estamos cansados. Enquanto você quiser se debater e ficar insistindo e ficar no erro, você estará sofrendo até se cansar. É verdade. E Deus só te tira dali quando você estiver dentro de si, inconformado com as águas turvas que você está. Inconformado. Então Pedro, ele não tinha força mais. Ele não tinha força mais para permanecer naquelas águas, se debater sobre aquelas águas do engano. Pedro estava cansado, longe de Jesus. Longe de Jesus. Deus, irmãos, Ele não é um pescador que chama o peixe pela ignorância. O peixe vai debatendo de um lado e ele está puxando do outro para rasgar a boca, para ferir. Deus não. Deus é um sábio pescador. Amém. Que nos pesca pelo amor. Aleluia, glória. Porque para que você esteja na rede de Deus, você precisa morder a isca. Glória a Deus, aleluia. E quando você morde a isca, há uma identificação: esse é meu. Glória a Deus. E Ele deixa você se debater até você ter certeza do que você quer. Glória a Deus. Você vai se debater no engano até a tua alma estar cansada, até você estiver oprimido e não aguentar mais nada. E ali você vai permanecer ali até querer sair daquele engano, até querer sair do engano. Então Deus, irmão, Ele não busca com violência, contudo Ele persiste no amor. Deus é um pescador que persiste no amor. Então está firmado. Quem foi pego pela vara da pescaria de Deus não é solto mais. Glória a Deus. Nunca mais é solto. Amém, Senhor. Só que Ele espera que fiquemos exaltos, que percebemos, irmãos, que as águas do engano, ela não faz sentido para nós. E somente nessa fase, quando você estiver no fundo do poço, se cumpre o que Jesus disse: vinde a mim. Quem? Todos os que estáis cansados, todos os que estiveram oprimidos, e eu vos aliviarei. O descanso é para quem não quer mais viver no engano. O descanso é para aquele que diz: não, eu tenho que dar um passo para frente, eu não posso ficar assim não, eu vou continuar. Eu vou prosseguir, eu não quero ficar desse jeito, eu vou sair das águas do engano. Eu vou avançando. Porque nós, por sermos falhos, muitas vezes nós nos questionamos até mesmo por que nós ainda pecamos, falhamos. Você apenas precisa se apegar na direção da linha daquele anzol.
E saber que quando Deus te pega, não é para te jogar, irmãos, sem oxigênio e te pescar e te devorar. Esse é Satanás que faz. Satanás, ele é o oposto, ele te pega pela isca, pelo pecado. E Satanás está ali, e aí você não quer mais pecar. E Satanás faz o oposto, e você não quer pecar, e ele fica puxando para você pecar mais, e você não quer, e ele puxa de novo para um lado, e puxa para o outro, e você não quer, e lá dentro há uma briga dentro de você, Satanás ali lutando, e Deus te dá o Espírito para que você não faça o que quer, e ele está puxando e te joga para te devorar, te tira dali para te devorar. Mas Deus quer te tirar dessas águas rasas, essas águas que não mantém a sua qualidade, que no verão as águas evaporarão. E Deus quer te colocar em um lugar onde as águas são frias, onde há uma reprodução, onde as águas há uma correnteza que te leva a lugares mais profundos, e você tem a liberdade de nadar em toda a porção do Espírito, até alcançarmos o oceano da glória. É o que Deus quer de nós. Tudo o que Deus quer de nós. Talvez vocês se perguntem, pastor, mas por que eu ainda tenho falhado? Você está se debatendo no engano. Você insiste no erro. Pastor, por que é que às vezes eu tenho vontade de desistir? Porque você insiste no engano. Pastor, minha família está destruída. Você insiste em servir a Deus religiosamente, mas não em mudar. Você está perdendo o tempo na sua vida. Toda a gordura que você adquiriu na tua luta, porque você não pode se alimentar do mundo, porque você está visgado, com a boca presa na palavra. Todavia, você não se alimenta da palavra, porque você ainda está com um anzol na boca. Então você começa a emagrecer. É aquele crente que está ali, mas ele não vai para o mundo, mas ele está só piorando na fé. Ouça a voz do grande pescador. Glória a Deus. Não se debata. Aceite ser tirado. Acha manso, porque aquele bom Deus é aquele que quer, como um bom dono de um lago, que dá comida, dá alimento com as suas próprias mãos para os peixes. Certa feita, há muito tempo atrás, aqui no Brasil mesmo, eu vi um rapaz que fez um lago na casa dele, e ele chamava os peixes pelo nome. E ele batia nas águas assim, com a mão assim, deixa eu botar para você ver, ele fazia assim nas águas, aí fazia e via uns peixes grandes e comia na mão dele. Aí tinha um peixe um preto, bem grande, ele disse, olha, esse ainda não é manso. Eu estou amansando ele, mas eu não posso dar na boca dele ainda. E se der, ele engole com um peixão grande, que engole, quando coisava, queria engolir com o braço e tudo. Só que ele disse que doía, né? Disse, mas eu ainda vou amansar, porque os outros também eram assim. Assim é Deus. Ele quer que nós venhamos comer na presença do Rei. Ele quer que nós venhamos beber, comer daquilo que Ele mesmo nos dá. Ele quer nos chamar pelo nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. E então nós ouvimos a sua voz e nos achegamos a Ele. Amém. Louvado. Este é o pescador do céu. Amém? Nós vamos encerrar, vamos fazer uma oração curta para encerrar a pregação, e vamos começar na oração. Amém?